Olá, boa noite, gente. Eu tô começando agora porque... Oi, Cristina, agora deu certo. Agora deu certo. Existe um problema de comunicação entre o indivíduo aqui e esse objeto. Então, eu inadvertidamente entrei no meu Instagram pensando que estava aqui. E toda empolgada, conversando lá e vai e vem. E eu achando. Aí se não fosse Cristina, esse ser de luz, que entrasse lá e dissesse: Neuza, você está no seu, você não está no nosso lar. Eu não teria feito a conversa toda por lá. Mas para isso existem os anjos na Terra, para nos orientar e nos dar. Não é isso? Nos dá. Então vamos aqui. Só para eu me sintonizar novamente, eu quero só pedir a iluminação dos espíritos para que eu consiga dar andamento a essa live, que eu consiga hoje transmitir o que eu penso e que eu consiga fazer essa live com a paz, harmonia e agradecer também, antes de tudo, a condição de estar aqui hoje, saudável, ter mais um dia aqui para que a gente possa conversar e trabalhar, conversar um pouco sobre a doutrina espírita. Então, Anderson, Luciano, Delma, amiga, tô com saudade do encontro pessoal, para lá no nosso grupo. Mas vamos aqui, né? A gente acaba que... Amém, Cristina, amém. Então, nós vamos hoje... Então, como eu comecei lá no de lá, vou só reportar um pouquinho. Eu estava dizendo que eu estudo já há um tempinho, pouco tempo, sobre a doutrina espírita, também, sobre a doutrina espírita na Federação aqui do Rio Grande do Norte. E aí, tive um convite para ir também para o nosso lar. Me senti desafiada, acreditei, fui. Estou adorando as pessoas que estão lá. Estou com saudade, porque logo quando eu cheguei, a gente acabou tendo que entrar em quarentena. Então, o que eu converso aqui é o que eu conversaria lá. Eu não tenho pretensão nenhuma aqui de ser palestrante. A minha intenção aqui é compartilhar um pouco com vocês daquilo que eu já aprendi, com as minhas virtudes, com os defeitos, com o conhecimento superficial, mais profundo. Eu não tenho pretensão de ser palestrante, eu tenho a pretensão só de compartilhar aquele conhecimento que eu trago e que eu acredito, porque hoje a gente teve aqui em casa, só um parentezinho compartilhando, a gente estava fazendo um grande discurso falando sobre a questão entre mundos e falando sobre que existiam mundos mais atrasados, existiam outros superiores, que nós vivemos num planeta de expiações e provas, mas que nós estamos já entrando, toda a espiritualidade diz, que nós estamos entrando num mundo de regeneração, e é que se esse mundo de regeneração vai exigir de nós um comprometimento moral muito maior, né? E que essa pandemia, ela é uma forma, é uma reestruturação para entrar mais, e que nós precisamos aprender com ela, saber o que é que nós vamos tirar de lição, e que isso, o que nós aprendemos ou deixamos de aprender, vai fazer a diferença. A forma como nós sairemos dela vai fazer a diferença, vai separar o joio do trigo.
Então, essas coisas são interessantes. E a gente estava aqui discutindo, aqui em casa é bem eclético. Tem pessoas que não acreditam muito, tem outros que são católicos, tem eu que sou espírita, tem uma sobrinha que adora mitologia grega, então tem lá as suas coisas. E eu explicando, e eles começaram a perceber a lógica disso. Interessante. E aí eles começaram a perceber que muitas coisas do que a espiritualidade fala e do que o espiritismo fala, existe uma lógica muito grande nessa construção. Né? Existe uma lógica, inclusive, para a gente perceber que nós não somos únicos no mundo. Que nós não estamos aqui, nós temos um caminho, esse caminho nós somos da Terra, mas existem outros planetas também, existem outros seres, existem outras galáxias em que existem seres mais adiantados moralmente e que por isso tem que o corpo físico é mais fluido, né? Então que ele precisa de menos matéria, ele vive mais para ele ter um corpo mais etéreo, mas que nós ainda temos esse. Oi, Pamela. Valdecílio, Tereza. Então, por que eu estou falando isso? Porque parece que não tem nada a ver com o tema, mas tem tudo a ver, porque eu vou falar um pouco, e eu espero que a espiritualidade me auxilie a falar sobre o planejamento reencarnatório. E o planejamento reencarnatório, ora, se é um planejamento reencarnatório, ele pressupõe um lugar para a gente vir, né? Então, se pressupõe um lugar para a gente vir, a gente tá aqui, não é à toa, né? Nós, ao desencarnar, né? Nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual, vamos para a erraticidade, passamos um período nesse campo, e aí a gente vai, quando a gente tem a permissão para reencarnar, a gente vai passando por um processo em que esse processo pressupõe. Boa noite. Eu tentei botar, não conseguiu. Você pediu para participar, não foi? Ferreira, Marco. Porque tá Ferreira. Bota seu nome, seu primeiro nome pra gente. Então, a gente quando a gente está lá no plano espiritual e tem a autorização ou vai passar novamente por um processo reencarnatório, é necessário, oi Elza, é necessário a gente faz um planejamento. Então, eu falo a gente, entenda, porque eu estou falando aqui de uma forma simplista. Tá? Quando eu digo a gente, eu estou falando do espírito. Porque quem é imortal é o espírito. Né? Quem é imortal é o espírito. Então, o espírito, ele depois que passa pelo período de perturbação, que é aquele período em que ele fica, que desencarnou, que fica remoendo, que fica pensando, que fica tentando se reequilibrar. E depois que ele vai
as colônias, vai para os lugares para aprender, para estudar, para se reequilibrar. Então, chega um momento que esse momento é individual de cada um, né? Existem espíritos que reencarnam depois de um determinado tempo, outros de um tempo maior, precisam de mais tempo, outros menos. Então, ele vai organizar a sua volta. Ele, espírito, vai organizar desde que ele tenha. Tá só dando um negócio, não dá tempo eu ler o que é. Na hora que passar, eu vejo. Então, ele vai organizar, planejar, definir como é que ele vai estar aqui, quais são as provas, quais são as expiações que ele vai cumprir aqui na Terra. Então, livros como Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e A Vida Continua, também de André Luiz, psicografado por Chico, deixa claro que nessas colônias existe, dependendo do nome que se dá, pode ser, tem, por exemplo, na Evolução em Dois Mundos, existe o que e A Vida Continua, existe um Instituto de Serviço para a Reencarnação. No nosso lar, é o Ministério de Auxílio. São nomes diferentes para a mesma coisa, que são locais, que são, se a gente pensar, fazendo uma analogia com o que a gente tem aqui na Terra, seriam departamentos, né? Em que existem aqueles espíritos elevados que vão auxiliar, vão orientar essa reencarnação. Então, eles vão, a partir vou falar assim uma palavra, da demanda, uma coisa meio terrestre, assim, na falta de uma palavra melhor. É como eu disse, eu sou um aprendiz do Espiritismo. Então, algumas coisas eu tento trazer para um nome que me seja mais familiar. Então, dependendo da demanda, então você tem aqueles espíritos elevados que vão organizar, que vão orientar essa reencarnação. Eu estava vendo uma palestra em que existem desde geneticistas, psicólogos, pessoas, todos os especialistas necessários para que essa reencarnação aconteça. Então, eles vão orientando, organizando para que o espírito volte ao corpo, né? Para que ele retorne. E aí, esse planejamento, ele pode ser feito de duas maneiras. Se aquele espírito, não sei que o negócio fica só piscando, se o espírito, ele tem condições morais e intelectuais para planejar o seu retorno, ele é o condutor e ele é orientado, mas ele é o condutor desse processo. Então, ele determina, ele determina as provas, ele determina o que ele vai passar de expiação, ele organiza o retorno dele à Terra. Se ele não tem condições disso, quem organiza tudo isso, a mando de Deus, né? Porque tudo é permitido pelo ser superior, são os espíritos superiores que estão lá. Por quê? Por exemplo, a gente viu já, olha eu dizendo como se eu estivesse lá no nosso lar.
Vocês já devem ter lido ou visto de alguma coisa que a gente nasce, Deus nos criou simples e ignorantes. E nós fomos, a partir das reencarnações, nós fomos evoluindo. E essa evolução chegou, por exemplo, eu evoluí ao ponto de eu estar hoje aqui, num nível de evolução que eu não sei direito qual é, porque eu não tenho memórias de vidas passadas, né? Não nos é permitido isso, até porque nós ficaríamos pirados se a gente tivesse essa coisa, porque nós não conseguiríamos viver como se a gente vivesse em 500 mundos. Uma hora a gente ficava perturbado, sem saber em que época a gente está, com as perturbações do que a gente fez passado. Porque se eu estou aqui hoje, com esse nível de evolução, lá para trás eu já fiz muita coisa pior, né? Porque se a gente está sempre evoluindo, com certeza eu fui pior na reencarnação passada, muito pior na passada, pior ainda, até chegar na visão em que eu era simples e ignorante. E quando a gente é simples e ignorante, né? Ele não tem condições de definir isso. Então, alguém vai fazer por ele. Então, alguém vai fazer por ele. E aí, isso acontece quando a gente... Aí é o que se chama de reencarnação compulsória. Então, esses espíritos planejadores, eles vão organizar e compulsoriamente esse espírito vai retornar. Retornar com as provas que ele escolheu passar e com as expiações que ele precisa resolver de coisas que ele trouxe lá de trás, né? Então, quando a gente tem uma reencarnação voluntária, a gente decide como é que vai fazer, onde é que a gente vai, como é que a gente vai viver. Nós, ou, se é compulsória, um espírito superior escolhe por nós. Agora, o que é que se escolhe, né? Porque também seria uma lógica, seria dizer, poxa, pergunta aqui, se eu escolho, por que é que eu vou escolher o pior? Né? Se eu escolho o que eu vou fazer, supondo que eu estou fazendo uma voluntária, né? Vamos levar para o lado do voluntário. Porque o lado do compulsório, ele não vai ter esse privilégio, né? Então, assim, mas se eu... Primeiro, para que é que eu vou reencarnar? Se está tão bom aqui, né? Porque mesmo que a gente, todo mundo diz que nós, e é verdade, nós somos espíritos de terceira ordem ainda. Nós somos espíritos em que a gente pratica o bem e também deixa de praticar. Em outras palavras, pratica o mal. Ninguém só pratica o bem. Eu não só pratico o bem. Se eu só praticasse o bem, eu não estava mais aqui. Eu estava noutra esfera, não é verdade? Então, se isso acontece, aí a pergunta é, para que é que eu vou escolher provas? Por exemplo, para que é que eu vou escolher um lar em que, por exemplo, o meu organismo físico, para que é que eu vou escolher vir com uma tendência, por exemplo, a vícios, né? Por que é que eu vou escolher um corpo, uma genética, em que isso vai me levar a vícios? Isso seria interessante responder se nós estivéssemos respondendo do ponto de vista da matéria. Essa lógica é uma lógica material, é a lógica do menor esforço, não é verdade? Então, pela lógica do menor esforço, eu vou fazer isso para sofrer menos. Só que não é assim. Nós não temos o espírito, ele não tem essa lógica.
O espírito, ele tem a lógica do aperfeiçoamento moral. Então, quando ele vai para o plano astral, né? Quando ele vai para o plano, e que ele começa a ver, e que ele começa a resgatar, que ele começa a perceber as vidas passadas, né? E o que ele fez nessa, que ele acabou de chegar. Acabou de chegar, eu digo, quando ele já passou do estado de perturbação. Então, quando ele toma consciência disso, ele percebe a necessidade de voltar para resgatar aquelas coisas que deixou, que não foram resolvidas, ou que ele fez e que não deveria ter feito, e para adquirir provas que o levem a melhorar-se moralmente. Então, na lógica do espírito, o retorno se dá para que ele possa evoluir. Porque quando a gente está aqui, eu estou encarnada, eu estou aqui, todos vocês, né, Cristina, que eu estou vendo aqui, Anderson, Flávio, todos que estão aqui hoje, né, no planeta Terra, eles se acreditam na reencarnação. Quem não acredita também está, mas não adianta chegar e dizer a ele que ele é um espírito que já veio vidas passadas. Isso aí não adianta isso aí. Mas nós somos espíritos que já estamos aqui de outras passagens. Só que nós não lembramos, né? Mas quando a gente retorna, a gente passa a relembrar. Isso passa a incomodar. Isso passa a ver que a gente necessita crescer espiritualmente novamente, né? E isso faz com que a gente necessite, peça para retornar, para expiar e ter outras provas. E essa volta, às vezes, ele vai com tanta sede ao pote, desculpe o simplismo, ele vai com tanta sede ao pote que ele pede mais do que talvez ele seja capaz de dar naquela reencarnação. E às vezes se frustra porque estava com tanta sede, com tanta vontade de reparar e de crescer, que decide isso. Mas nós somos quem escolhemos isso. Agora, gente, uma coisa que eu achei interessante nesses estudos e que bateu bem forte aqui foi isso. Nós escolhemos o macro. O macro que eu digo, o geral. Nós temos o livre-arbítrio. Então, essa escolha, quem nos dá é o livre-arbítrio, né? Mas nós escolhemos as grandes provas. Por exemplo, eu posso escolher vir numa família que tem tendência aos vícios do álcool, da droga, porque por algum motivo eu recaí nessas coisas e eu quero superar isso. Eu quero, porque quando a gente vem para isso aqui, é para justamente ser testado. Quando eu escolho isso, é para ser testado, para garantir a superação. Então, eu venho para garantir que vou superar. E a intenção é que supere. O caminho é árduo. O caminho é árduo, né? Mas, e essa superação vai depender da forma como a gente vai lidar. Se a gente cai no erro, a gente pode até cair no erro, mas a gente não vai saber em que momento isso vai acontecer. Agora, também não é esse... A gente não pode cair na situação do que... não existe essa história de destino, né? Tudo está no meu planejamento. Isso vai acontecer porque estava no meu planejamento. Não é bem assim, gente.
a gente também pode provocar. A gente também pode, irresponsavelmente, atrair situações que não estão no planejamento reencarnatório, mas a gente foi irresponsável e trouxe para a gente isso. Assim como a gente pode diminuir algumas penas, ou algumas expiações, algumas provas, pelo nosso comportamento. Então, vejamos o seguinte. Eu posso ter, lá no meu planejamento reencarnatório, disse que queria passar pela prova pela prova das doenças, né? No nome melhor para dizer, eu vou dizer isso. Ou seja, passar por uma doença muito... E aí, pronto, passo por uma doença muito grave. Aí eu digo assim, aí eu começo a perceber que eu tenho tendência a diabetes, porque minha família é toda diabética. Então, eu posso ter tendência. Aí eu disse assim, eu penso, eu estudo espiritismo, eu estudei lá que a gente faz um planejamento reencarnatório. Então, se eu vim numa família diabética, é porque eu escolhi que vou passar pela diabetes. É mesmo, né? Então, peraí, traga aí doce, traga aí tudo. Que já que eu vou passar mesmo, não é bem assim. O fato de você ter feito, você está fazendo uma escolha irresponsável. Preste atenção, quando a gente faz isso, quando a gente escolhe uma prova para passar, não quer dizer que automaticamente a gente vai ser irresponsável a ponto de negligenciar o corpo que Deus nos deu para cuidar do espírito. Esse corpo precisa ser preservado. Esse corpo precisa ser cuidado. Esse corpo precisa ser mantido da melhor forma possível. Então, se eu estou passando na rua, tem um tiroteio, aí eu vou para o meio do tiroteio porque diz, se eu tiver de morrer, vou morrer de qualquer jeito. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É a mesma coisa. Já que todo mundo só morre no dia que tem de morrer, eu não vou mais me preocupar com nada. Vou passar a rua, vem um carro, eu digo, não, mas se eu não tiver na hora de morrer, o carro vai conseguir se livrar. Não, meu amigo, você procurou. É igual aquela história da árvore e do cara lá em cima e da enchente, né? Se Jesus, aquela coisa que tem no senso comum, o cara lá na enchente subiu numa árvore e disse, eu tenho fé em Jesus que ele vai me salvar. Passou uma pessoa, ofereceu ajuda. Ele disse, não, vou não, porque Jesus vai me salvar. Passou outra pessoa, ofereceu ajuda. Ele disse, não, vou não, porque Jesus vai me salvar. Passou outra pessoa, ofereceu, não, Jesus vai me salvar. A água subiu, ele morreu afogado. Chegou lá em cima, isso é brincadeira, mas chega lá e diz, mas Jesus, eu disse ao Senhor, eu confio tanto no Senhor, e disse que vai me salvar. Ele disse, meu amigo, eu lhe mandei 3 pessoas para lhe salvar, você não quis nenhuma. Então, nós somos responsáveis pelas atitudes também que nós tomamos. E às vezes atitudes irresponsáveis geram comportamento. Comportamentos irresponsáveis geram efeitos irresponsáveis. É a lei da causa e efeito. É a mesma coisa agora. Lá vem a pandemia de novo. Que todo mundo fala, eu também falo. É verdade, se eu tiver que correr de coronavírus, eu vou morrer se chegar a minha hora. Porque também a gente está falando em planejamento reencarnatório, né? Todos que estamos aqui, de uma forma ou de outra, não. Nós escolhemos estar passando aqui por esse momento. Nós escolhemos estar aqui, nesse momento da pandemia. Senão eu não estaria mais aqui. Senão você não estaria mais aqui.
Então, se nós estava no nosso planejamento reencarnatório passar pela pandemia. Estava. É uma prova. É uma prova. Agora, em função disso, eu vou fazer de forma irresponsável, vou sair por aí sem máscara, não vou me preocupar em lavar a mão. Se chegar uma pessoa, se eu souber que está com coronavírus, eu vou lá e digo, oba, agora é que eu vou, porque se eu não tiver de pegar, eu não pego mesmo. Não, gente. Isso aí é você procurar. Isso aí é você antecipar o seu desencarne. Porque a gente tem que ter a responsabilidade consigo e com o outro. Porque eu estava assistindo uma palestra bem interessante sobre essa história de pandemia, em que ele dizia assim, a gente vai pegar coronavírus se tiver de pegar. Se a gente pegar, vai ser simples ou grave, vai morrer ou não, vai desencarnar ou não, se tiver que fazer, porque essa hora cada um morre na hora que definiu. A gente tem o dia do nascimento e o dia da morte, são duas coisas certas. Mas o meu comportamento impacta na vida do outro. Então, a minha irresponsabilidade pode estar antecipando o desencarne do outro. Entendeu? Então, é necessário que a gente tome os cuidados. Tome os cuidados. Seja responsável. Seja responsável. O que não quer dizer que a gente seja desesperado. O que não quer dizer que a gente viva num estado de tensão que adoece por estresse. Está tão estressado que adoece. Não. A vida tem que ter mais leveza. A gente tem que entender como é que vive, né? E aí perguntaram assim, mas por quê? Uma pergunta que eu achei interessante. Se a gente, no planejamento, a gente já sabe o desencarne, né? Até o período, a gente sabe o dia que vai e vem. Então, por que é que agora a gente precisa... por que é que a gente precisa ficar em quarentena, né? Aí a resposta foi essa que eu achei bem lógica. Primeiro, você precisa respeitar o outro, né? Respeitar o outro. E depois, nós estamos num planeta que está passando para um planeta de regeneração. E esse planeta, ele precisa se reestruturar. O planeta estava muito machucado. Né? O planeta estava muito sofrido com atitudes do homem. E aí, esse tempo, ele tem, se vocês perceberam, os rios estão mais limpos, o ar está melhor, os pássaros estão voltando, os animais estão com mais, vivendo de forma mais melhor. E a família começou a se voltar para a família também. A família começou a perceber que existe um núcleo familiar, que não interessa como é formado, mas é um núcleo familiar, que esse núcleo familiar estava sendo deixado de lado. E que esse retorno foi obrigatório, né? Esse retorno necessário, fez com que as pessoas percebessem a necessidade de voltar para os seus lares, voltar para a sua família e voltar para os seus... e aprender a conviver novamente, né? Foi necessário isso para que a gente percebesse novamente a importância de valores. E aí, quando a gente passar por essa transição, quem serão os beneficiados dessa transição? Né? Quem serão os beneficiados no planeta de regeneração? Aqueles que conseguirem perceber os valores que estavam perdidos, né? Aqueles que conseguirem perceber os valores morais que estavam perdidos e que está se tentando resgatar. Então, aqueles que conseguirem voltar para a fraternidade,
aqueles que conseguirem perceber a importância da empatia, aqueles que conseguirem perceber a importância da caridade, a importância de enxergar o outro, a importância de perceber a humildade, se desvencilhar, se sair de tanto materialismo e perceber a necessidade da espiritualização, então essas pessoas serão as beneficiadas. Uma coisa que eu achei interessante nessa pandemia é que eu sou aposentada, então não conto, né? Mas as minhas irmãs, elas estão trabalhando em casa, de home office, né? Que chama esse nome bonito, mas é trabalho em casa. Então, o povo gosta de americanizar tudo, então é home office. Então, elas estão trabalhando aqui. E o que eu percebi é que quando a gente... É tão interessante os valores. Quando a gente vai trabalhar, né? A gente se arruma todo e vai todo emperiquitado para trabalhar. E trabalha muito bem. Quando a gente está em casa, o que menos importa, lógico que a gente se arruma, né? Se arruma não, se veste de forma decente. Mas o que menos importa é a vestimenta. O que menos importa o que mais importa é o trabalho que a pessoa está fazendo. É a resposta que se está dando naquele momento, né? Então, isso é o que mais importa agora. E essas coisas começaram a serem discutidas. De longe eu acho que a gente vive num sistema em que depende da venda. Isso é óbvio. Mas vocês perceberam que o consumo diminuiu e a gente continua vivendo. Então, muita coisa são necessidades que são feitas artificialmente para a gente garantir. Não estou dizendo que não deve fazer, cada um vive e usa do que acha correto, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas estão utilizando o dinheiro, às vezes, em outras coisas que não pensavam em fazer antes, né? Estão se preocupando em fazer determinadas ações, né? Então, hoje, nesse momento, né, caminhando para o final, eu queria só ressaltar o seguinte: nós, no nosso planejamento reencarnatório, na nossa forma como a gente definiu as nossas provas para passar, uma delas era a pandemia. Eu escolhi isso. Senão, não estaria aqui. Eu escolhi, cada um de vocês escolheram também. E a gente escolheu, e se é uma prova, a gente precisa sair melhor dela do que entrou. Senão não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum eu pedir para receber uma situação que me teste e eu saia pior daquela situação. Então, todos nós precisamos analisar isso. O que é que a gente está fazendo para sair dessa situação melhor do que entrou? Né? Porque várias outras coisas a gente definiu. Eu defini várias outras coisas no meu planejamento. Mas uma delas eu sei que foi passar por essa pandemia. E se eu sei que vai passar por essa pandemia, e eu estudo, e eu acredito no que eu estudo, então eu sei que eu tenho que sair melhor do que entrei. Posso não sair igual ao que eu planejei. Eu tenho que ter dado um passo adiante. Eu tenho que ter dado um passo adiante. Senão, não fiz nada. Vou chegar lá, vai dizer: ei, amiga, não adiantou muito, não. Aí quando eu me lembrar de tudo, eu digo: é mesmo, né? E eu tive a oportunidade. Teve. Então, vamos todos pensar nisso.
pensar em trazer para cada um, né, para cada um de si, as lições que a vida nos oferece. Se alguém planejou passar uma situação limite de saúde, de doença, por exemplo, pense em que é que essa situação lhe traz de crescimento. Né? O que essa situação lhe traz de crescimento moral. Eu sempre escuto, não é uma nem duas, três pessoas que dizem que, às vezes, por exemplo, o câncer, que é uma doença tão cruel, né? Mas não é nenhuma nem duas pessoas que dizem, o câncer me curou. Curou minha alma. Me fez perceber o que é que eu estou fazendo aqui. Me fez perceber como é que eu posso viver melhor do que eu estava vivendo. Então, que a gente utilize as nossas dores e as nossas alegrias, né, para tirar proveito, para agradecer, para viver de forma, para conseguir usar desses momentos aprendizados para crescer moralmente, para crescer espiritualmente, para aprimorar virtudes, que são coisas tão difíceis de fazer, né? Mudar internamente é muito difícil. Mudar, sair de uma zona de conforto, em que muitas vezes a gente está, porque é cômodo, é muito difícil. Difícil porque está confortável. Tudo que está confortável, a pessoa não quer mudar. A pessoa não quer sair daquela situação. Então, que a gente use, né? Que a gente perceba as nossas coisas maiores. Não se preocupe com a topada que levou. A topada que levou não... A topada que a gente leva, não sei se vocês sabem o que é topada, mas no interior a topada que a gente leva não foi porque está no planejamento reencarnatório, não. Mas as coisas que acontecem na vida da gente, as nossas grandes provações, elas nos servem para que a gente possa avaliar. E a gente tem dois caminhos, né? Nas grandes provas que passa, e nas expiações também, né? A gente, às vezes, vem numa família em que a gente tem uma desavença, aquele negócio, o santo não bate, né? Tem aquela história do santo não bate. Às vezes o santo não bate com o irmão. E aí, se a gente está nessa, se a gente estuda e a gente leu alguma coisa, a gente pode começar a pensar, por que é que eu tenho essa aversão? É um nome, é uma palavra forte. Mas eu vou dizer, por que eu tenho essa aversão? Se ele é meu irmão, por que eu me dou tão bem com aquele outro? E se a gente estuda, a gente pode começar a pensar, peraí, eu devo ter, ou ele, nós devemos ter, no nosso planejamento, escolhidos estar aqui para expiar alguma coisa. Não sei o que foi, porque eu não me lembro. Mas eu sei que eu tenho que expiar. E expiar significa se harmonizar. Expiar significa perdoar. Às vezes, perdoar até a si próprio. A coisa mais difícil de perdoar é a si. Se perdoar para perceber e conseguir perdoar o outro, e conseguir entrar em harmonia. Para que não tenha que voltar de novo com os mesmos conflitos, com as mesmas desavenças. E aí, essa harmonização vai nos levar a crescer. E quando a gente se harmoniza com um,
isso vale, isso serve como um... Tá me faltando uma palavra. Isso serve como um start, na falta de uma palavra melhor, para que a gente consiga se harmonizar com outros também. Porque a vida é um aprendizado. Então, se eu aprendo a ser solidário com a pessoa, essa solidariedade vai se refletir em outras situações. Se eu aprendo a ser tolerante com alguém de casa, esse aprendizado de tolerância vai, de alguma forma, aos pouquinhos, me levar a ter tolerância com outros. Então, esses pequenos gestos que vão fazer com que a gente aprenda a viver. Mas a gente precisa ter em alerta essas coisinhas, essas perguntas. Por que é que isso está acontecendo? Por que é que eu estou nesse momento, aqui, agora, nessa família? O que é que eu tenho que aprender por estar aqui? E o que é que eu tenho que ensinar por estar aqui? Porque ninguém está na família errada. A gente está na família que nos foi permitida. A gente está no lugar certo. E tem um porquê de estar. Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Que a gente, se nós estivermos numa reencarnação voluntária, a gente escolheu. Ou, se nós estivermos se nós estivermos feito um planejamento voluntário, isso tudo foi escolha nossa a partir do nosso livre-arbítrio. Mas se nós estivermos numa reencarnação compulsória, mesmo assim, alguém não, gente. Eu falo essas coisas assim, eu falo essas palavras bem simples, mas um espírito superior, um espírito planejador, que é o nome bonito, um espírito planejador, ele organizou isso para a gente. Então, qualquer que seja a situação, nós precisamos estar aqui. E aqui só tem um caminho para frente. A roda só gira para frente. Pode até parar, mas só gira para frente. Então, eu queria deixar para vocês a mensagem de que nós somos espíritos, a matéria é um invólucro que está temporariamente. Nós somos espíritos que temos uma memória, nós só não lembramos. E que nós planejamos, e esse planejamento é bem feito, é um planejamento organizado. Não é um vavavu, não, que eu chego assim e digo, ei, eu quero descer amanhã. Não, não é assim. É organizado, planejado. Tem reencarnações que passam anos sendo organizadas, para que aquilo saia da forma perfeita. Aí cabe a nós cumprir o que veio aqui fazer. Eu estou cumprindo? Não sei. Eu espero estar cumprindo? Espero. Se não estiver cumprindo, o que é que vai acontecer? Quando eu tomar consciência no plano astral, eu vou reorganizar, dependendo da vontade da vontade de Deus, por reorganizar meu retorno. Até porque eu sei que eu vou voltar. Eu sei que eu vou voltar. E quando eu voltar, eu espero já voltar no mundo de regeneração. E eu espero ter conseguindo evoluir o suficiente para não ser exilado, para não ficar exilada em outro planeta de expiação e prova. Eu espero, se Deus quiser, que eu volte novamente à Terra e que a Terra já seja um planeta de regeneração, em que as pessoas já estejam conseguindo viver
de forma mais harmoniosa e de forma a fazer o bem para o indivíduo e para o planeta. Então, gente, eu queria agora encerrar desejando a todos uma noite de paz, de tranquilidade, de harmonia, desejando um dia de amanhã iluminado, agradecendo a Deus pelas palavras que eu consegui dizer, né? Eu sempre acho que a gente precisa sempre agradecer pelo dia, agradecer pelas coisas boas, agradecer pelas coisas não tão boas que a gente consegue passar. Então, que Deus nos dê força para que a gente consiga passar por essa situação que nós estamos vivendo hoje da melhor forma possível. Aqueles que tenham familiares que estejam passando, que estejam com algum familiar doente, quer seja pelo Covid-19, quer seja por qualquer outra doença, porque não só existe essa no mundo, né? Daqueles que estão sofrendo por alguma causa física, espiritual, mental, que o anjo da guarda de cada um de nós e que o anjo protetor nos ilumine, nos oriente, para que a gente possa passar a noite tranquila, para que a gente possa dormir e ir para os lugares bons, para nos reenergizar e começar amanhã um novo dia com muita paz, com muita tranquilidade, com muito amor, para que a gente consiga superar os momentos difíceis e nos alegrar com os momentos bons, porque não há alegria que não acabe, nem tristeza que nunca passe. Tudo passa na vida. Se não passou, porque a gente ainda precisa viver aquele momento. Então, que Deus nos abençoe e que a gente termine o dia hoje com muita paz e harmonia. Fiquem com Deus e até um outro dia, né? Que o dia de hoje vocês, todos nós consigamos terminar de forma harmoniosa. E agora, encerrar aqui. Acho tão interessante. Vocês ficam escutando, né? A gente dizer essas coisas. Doida para dizer, ei,